Let's- Mas a prova é essa também, né? Se aparece, É, você só vai exercitar alguma coisa na hora que aparecer a oportunidade também. é. Né? Por isso que a gente está aqui encarnado. Por isso que nós estamos aqui. E estudando também, né? É. É o Por grande não, passo. isso isso que a faz gente vem parte encarnado. dos insondáveis desígnios divinos, né? É, Eu penso que enquanto a gente não está compreendendo, tá, mas está se esforçando, está tudo muito bom. é, Eu acho que esse capítulo, não sei se já é esse, ele vai ajudar a gente a entender melhor o que está sendo dito por vocês. é. É. Vamos ver. Vamos. Tá bom? Não? Ah, tá. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 26, estudo da trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Como é um capítulo grande, eu não sei se vai dar tempo, né? Mas A gente vai dar uma vamos parada, trabalhar. a gente É. lê alguns, dá uma parada, aí vê se entendeu, depois a gente continua. É indispensável, todavia, em primeiro lugar, aprofundar ainda mais o estudo, passando da simples exposição descritiva dos movimentos fenomênicos ao campo dos íntimos porquês. Cada fase, antes de se estabilizar em definitiva assimilação pelo sistema, é alternadamente percorrida 3 vezes no sentido de progresso e 2 vezes no de regresso, o que significa ser vivida 5 vezes em direções opostas. A razão desse retorno cíclico de 2 fases involutivas sobre 3 evolutivas está no fato de que volta a existir Voltar a de existir. voltar a existir 3 vezes repetidas no nível de cada fase é a primeira condição para a sua assimilação profunda no ser, que assim a fixa em si mesmo. Trata-se de uma vida tríplice em 3 posições diferentes que o ser tem de viver em cada grau. A... Degrau. Ai, meu Deus. Em cada degrau, desculpem, a fim de poder dominá-la definitivamente. Nas 2 fases de regresso, o passado retorna, então o ser resume, relembra e revive. Assim, o que é novo fundamenta-se em bases novamente consolidadas. O conceito fundamental que existe na ideia de trindade é um princípio de ordem e de equilíbrio. Outro significado dessa descida está no fato de que ela representa a desintegração do velho material de construção, a fim de realizar uma nova construção, germe de maior potencialidade, porque só esse núcleo mais poderoso pode alcançar culminâncias mais altas, exatamente como farias se quisesseis em lugar de uma velha casa de 2 pavimentos, construir outra de 6. Vamos ler três, né? E a gente É. fala. Só através desse processo de íntima destruição e reconstrução o fenômeno se elabora e amadurece. Só através desse retorno sobre si mesmo, dessa compressão pelo vórtice, dessa fase de concentração, o impulso é fecundado para ascensões maiores. Esse refazer-se desde o início, voltando sobre o próprio caminho, é uma concentração do fenômeno sobre si mesmo, a fim de explodir com maior força. Para avançar, é preciso primeiro retroceder e demolir o que está velho, para depois reconstruir, sempre partindo do início, colocando em alicerces mais sólidos as bases de um novo organismo de maior potencialidade, destinado a um maior desenvolvimento. São 5 vezes, não são 3. Não, três evolutivas e duas em tese Então, em vez de involutiva, né? anda 2 e volta um, manda 3 e volta 2. É isso. É, eu não entendi, foi a ordem. É, E aí, vamos tentar comentar esses três slides, porque esse capítulo é Eu grande. acho que aqui, eu acho que aqui ele começa a fortalecer aquela afirmação que ele fez lá atrás e que era mais teórica. é. Está dando mais Clareza. fundamentação naquilo que ele falou agora há pouco, lá atrás, nos outros capítulos. Uhum. Mas para mim é totalmente novo isso aqui. Sim, Mas quando ele fala do degrau ali, ele fala da necessidade de você estar praticando 3 vezes essa coisa aí. Uma,
que você vai avançar e duas que você vai retroceder. Quer dizer, as três você avança, mas Nossa, retrocede duas. é. Então você consegue só um avanço. É. E ali eu entendi também que toda vez que a gente vem, a gente repete, mas em papéis diferentes, né? Na mesma situação, mas em papéis diferentes. Até para que a gente consiga aprender, né? Visões diferentes, posições diferentes aqui. Cadê? Quando ele Mas fala. não ficou claro para mim, para vocês, como é que é? Eu tenho, em tese, três ciclos positivos e dois negativos, ou é um positivo, um negativo, um positivo, um negativo? Como é que é isso? Isso não Mas ficou aí é claro. questão de sinal só. Positivo e negativo, para Sim, mim, é avanço e retrocesso. sim. Avanço e retrocesso. Na verdade, o estágio em que a gente está, ainda por não ser um estágio puro, tem essa necessidade do retrocesso para a gente recomeçar, pô. Eu acho que quando se atinge pureza, talvez já não seja mais essa necessidade. Porque me Mas diz aqui. aqui, o fenômeno que ele está me falando aqui, ele tem muito a ver com esse estado em que a gente vive, o estado de desenvolvimento dos nossos corpos, entende? Inclusive o corpo biológico, porque o corpo biológico, à medida que a gente vai avançando em termos de intelectualidade, vai sendo também melhor preparado, Uhum. tá? E aí eu estou querendo falar aqui dos corpos dentro daquela linha da teosofia lá, que tem corpo mental, corpo, enfim, não é só o corpo biológico, tá? É, Mas, eu continuo, mas a minha dúvida é, em tese você teria três existências, vamos assim dizer, né? Vamos focar na gente. Três existências onde você evolui, 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 E e depois. duas outras que depois você, em tese, volta para ver se de fato você solidificou um determinado aprendizado, ah, ou você tem caminhos alternativos. Em tese, uma involutiva, outra evolutiva, uma involutiva e uma terceira evolutiva. Como é que seria isso? Isso que eu não entendi. matematicamente eu penso que isso é integração, ou seja, é concomitante tudo isso aí. Tá tudo tendo, é, com o tempo tendendo a zero, tá? Tudo acontecendo, esse avanço e retrocesso, tá? De maneira a te propiciar sempre avanço. Ou seja, é, você não acaba não percebendo o retrocesso, entende? Ou Uhum, seja, na integração, quando você estuda matemática, tá? Quando o tempo tende a zero, tá? Isso é chamado de derivada ou diferencial, tá? E aí, quando você faz a soma disso, isso é integração, tá? A integral é esse negócio aí de você somar as diversas partes minúsculas, uhum, tá? Mas no somatório, tá? Aí dá uma coisa grande. Por quê? Porque na tendência do tempo chegar a zero, ele não chega a zero, porque senão não existiria aquilo. Mas na tendência de o tempo ser tão escasso quanto zero, tá? Você uhum, tem um determinado fenômeno acontecendo ali. E acredito que seja nessa linha filosófica que ele está pensando aqui, de maneira que, ao somarmos todos esses momentos tendendo a zero aí, você tenha um tempo mais apreciável e que te dá, então, uma coisa que seja, digamos assim, palpável, seja tangível para nós ainda, já, uhum. né? É, Isso é uma interpretação que eu enxergo para o que ele está falando aqui. Porque no mesmo degrau, você avança três, volta dois, mas isso vai continuadamente. Então é subir em rampa de pequenos degraus. entendi. Mas essa é a interpretação aqui do velhaco aqui, ó, tá? O Santo Herédio. Do Santo Arédio, é. Não, isso aí é uma coisa que. Vamos ver se Vamos, ele abre mais um pouquinho, clareia mais um pouco. vamos no quadro.
Na lei, tudo avança por continuidade. Natura non facit saltus, a natureza não dá saltos. E cada progresso tem de ser profundamente amadurecido. Compreendereis ainda melhor ao passarmos dos conceitos abstratos à exemplificação de casos concretos. Verificareis que a vossa realidade corresponde aos princípios expostos acima. Essa necessidade do fenômeno de se refazer desde o início, reaproximando-se de suas origens, é universal. Para reedificar, é preciso destruir. O ciclo proporcionado pela espiral que se abre e se fecha é a linha da transformação de todas as formas do ser. Se por vezes não vos parece ocorrer assim, é porque só tendes sob os olhos fragmentos de fenômenos. A unidade de princípio nos permite descobrir exemplos nos campos mais díspares. No universo da matéria, gama, encontrais a linha da espiral no desenvolvimento das nebulosas. Aí, a matéria é um vórtice centrífugo de expansão, projetando-se no espaço numa poeira sideral para formar precisamente uma espiral, a qual apresenta sua própria juventude, madureza e velhice, atingindo como consequência do impulso que o vórtice, germe do fenômeno, imprimiu-lhe, um máximo de abertura espacial que não pode ser superado. Depois disso, o processo retrocede. O ciclo torna a se fechar sobre si mesmo, porque, enquanto a espiral se abre, partindo do nível gama, ocorre aquela íntima elaboração da matéria de que falamos na série estequiogenética, pela qual a matéria se desagrega e gama volta a beta. Como vimos, a energia, por sua vez, canaliza-se em correntes que determinam um vórtice centrípeto, levando a uma concentração dinâmica, período involutivo do ciclo, em um núcleo novamente gama, que constituirá o germe de um vórtice inverso centrífugo, período evolutivo do ciclo, com uma nova expansão sideral. Porém, desta vez, beta, novamente reconstituída, assumirá os mais altos caminhos da vida e da consciência, enquanto nos confins de vosso universo, onde beta ainda não amadureceu, vê-la-eis dobrar-se sobre si mesma para gama, e assim por diante. No campo da vida, a abertura da espiral não é um vórtice físico no espaço, mas sim dinâmico. Centro e expansão, limites e retornos são de caráter exclusivamente dinâmico. E aqui o centrífugo quer abrir para fora, puxar ao abrir para fora, e centrípeto para dentro. E aí, hein? Achei complicado esse entendimento. Peraí. Acho que vamos Ele rever. está fazendo, né, uma analogia das nossas encarnações com a questão da própria energia, né? Como ela funciona no universo aqui. Cadê o. Olha, fisicamente é bom a gente entender o vórtice. Porque o vórtice, eu estava aqui imaginando como é fácil, por exemplo, eu pegar uma latinha de qualquer coisa, um refrigerante aí, e ao torcê-la, eu consigo torcer aquilo facilmente e ir desmanchando aquela forma que está ali. Agora, se eu tento imprimir uma compressão na latinha, ela resiste muito mais do que se eu torço. Uhum, Então, esse torcer aí, ele é uma das formas realmente, digamos assim, de emprego de forças com menor resistência, digamos assim, pelo que está sendo modificado pela força. Porque o que ele está falando aqui é de modificação, É. né? Então ele fala de força centrífuga que joga para fora, tá? Tende a fazer o afastamento daquele centro de onde surgiu tudo. Mas existe uma contrapartida que é uma centrífuga, ou centrípeta, Uhum. que mantém a estrutura original presa à sua origem. Entende? Embora eu acredito aí que ele esteja falando que o que vai para fora é essa materialidade, e o que fica preso, né, para mim, representaria aquilo de mais divino que eu trago.
entende? Sim, mas Né? Então, o movimento de materialização ele seria centrífugo ou centrípeto? centrífugo, para mim é o centrífugo. Ele é para dentro, Tudo- para dentro. A Não, para matéria fora. é para O fora? centrífugo é de fuga, fuga, É. tá? Fuga do centro, tá? Então a materialização ele é. Peraí, volta, eu esqueci o conceito. O fuga, lembra de fuga, fuga para sair. Então é centrípeto. A materialização seria centrípeta, Não, não. não? Ao contrário, porque nós temos uma materialização, tudo começa lá no centro, né? E tudo tende a se afastar do centro em termos de matéria. Quando ele fala Ah, da tá. nebulosa, Uhum. hein? Em termos de nebulosa, tá? Há uma concentração desses princípios energéticos aí sob forma de vórtice, tá? Então isso começa a girar e começa a concentrar ali. Aí começa a fazer um núcleo, tá? Que vai tendendo a se expandir cada vez mais, puxa, ou seja, formando matéria cada vez mais distante aí, tá? A nebulosa que a gente enxerga é formada de matéria e ela vai até um determinado ponto aí que, sei lá, não tem limite aquilo, tá? Mas chega um momento que a gente já não tem mais percepção de que ali acabou, entende? Agora, o princípio que mantém isso ainda ligado àquele centro ali é uma coisa que é chamada de energia, não é matéria, tá? Ou seja, a energia que está dando aquela força, força aí, aquele impulso. Eu estou dando uma de cebolinha aqui, mas esse é o meu conceito, digamos assim. É difícil de explicar um negócio desse, mas Sim, mas eu continuo com a mesma dúvida. Você me desculpa a minha ignorância, mas aí a gente está aqui para estudar. é, Em tese, você está me dizendo que a dispersão da energia é que iria formar, ajudar na formação da matéria, é isso? é, Mas tá bom. Mas quando a matéria vira energia, não seria a dispersão dessa matéria condensada que volta para ser energia? não, eu acho que aí é concentração, tá? É Porque essa. eu não entendo nada disso, que eu estou olhando assim, tipo, né? Como é que por quê? Não dizem que a energia é matéria condensada, que a matéria é energia condensada? Isso. Então ela precisa se expandir. Esse movimento de se expandir não é um movimento centrífugo, é centrífugo. Silvio, eu não entendo assim, não, entende? Não, eu não sei, Eu também, eu estou falando, mas eu não entendo que seja assim. É, e não sei se ele está falando só sobre disso. matéria aqui, ele está É. falando de um mundo fenomênico onde Uhum. transcende tudo isso, né? Tem um criador que imaginou realmente esse mundo aí partindo de um estado mental, né? E eu não tenho dúvida de que a própria energia foi gerada a partir do estado mental do criador, entende? E agora, realmente esses aspectos de expansão, de concentração, essa coisa toda aí, e que a gente estuda só a coisa limitada aqui, porque o cientista, quando vai para um laboratório, ele não faz uma análise sintética, ele está muito preso a um fenômeno pequeno aqui. Tanto é que a gente não sabe se o universo tem limite ou não. Em tese, não, né? Senão a gente não diria que ele é infinito. Pois é, mas esse é um conceito que nós criamos, tá? Aliás, eu gostei da entrevista que eu te mandei aí, daquele cara lá que fala sobre o Matrix, Sim. né? Pois é. E a gente vive acreditando, né? O problema nosso é o da crença. Aquilo que eu acredito, para mim, vale. Se eu não acredito, não vale. Entende? Mas eu não sei se o que eu acredito é verdade. Tá. Então Esses, vamos.
Então vamos Esses tentar. ainda são um dos desígnios insondáveis do meu entendimento da divindade. Agora, o que o nosso Pietro Baldi aqui tá nos trazendo é uma forma da gente pensar e acredito que essa reflexão seja de auxílio para nosso crescimento. Ou seja, eu pensar que, mesmo espiritualmente, eu evoluo, né? Apesar do monte de coisas erradas que eu faço, tá? Que também é o meu espírito que está fazendo aquilo, né? Quando eu erro, não é meu corpo que está errando, é o meu livre-arbítrio espiritual que me permitiu fazer aquilo ali. Aí eu descubro que, isso é erro. Aí eu retrocedo. Não quero mais fazer isso. Ok. Entende? Mas para mim é também uma tratativa muito complicada de entendimento isso aqui. É. Ok. Mas Porque ele aqui, ó, no final, centro, expansão, limites e retornos são de caráter exclusivamente dinâmico. Então, Vamos comparar. dinamismo é uma frase que, quer dizer, esse, essa palavra dinamismo aí, ela implica numa série de análises, tá? Porque o dinamismo, no meu entendimento aí, ele está falando de síntese como um todo, tá? Mas que tem um centro que se expande, que chega a um determinado limite e retorna a partir daquele limite. eu não sei, mas eu acho que nesse aspecto dinâmico também ele está incluindo o tempo, né? A variável tempo. Sim, Porque quando claro, ele fala em expansão e retorno, não sei o quê, todas essas coisas estão se dando dentro de uma variável tempo, né? Uma sem expansão, dúvida. né? É, vamos lá. E a física toda que criou a matemática, ela trabalha com o tempo, apesar de a gente hoje saber que o tempo não Não existe. existe. É. Mas essa sucessão de eventos é que define esse tempo. É E verdade. essa sucessão depende das forças que são aplicadas. Porque se eu não tenho tempo, eu não posso ter ideia de expansão. Isso. Fica meio esquisito isso, né? Mas Então, hum, os impulsos que foram dados aí originariamente, né, por essa mente que pensou isso tudo, né, esses impulsos é que são, digamos assim, os provocadores daquilo tudo ali, ó, tá? sim, peraí. Tá tudo ligado ao centro, mas que se permite expandir e que chega a um máximo. E daquele máximo ele tende a retornar. É como se ele Retornar tivesse. até onde? Eu não sei também até onde a gente retorna, porque a gente não retorna direto para o centro, Não, né? quer dizer, não sei. Ele Boa Pois é, pergunta. eu também não. Não Mas sei. eu acho que a gente fica nesse meio termo aí, ó, Tá. entre a expansão, o limite máximo ali e o retorno também já não é mais de. O meu retorno não é para o centro. Eu tenho Vamos, dificuldade vamos de chegar. tentar Vamos avançar. continuar e vamos ver se ele nos ajuda a esclarecer ou se a gente vai continuar com as mesmas dúvidas. Porque esse capítulo é muito grande. Vamos lá. Nunca perguntastes por que tudo tem de nascer de uma semente? Por que o desenvolvimento subsequente não pode ultrapassar determinados limites? Por que a decadência da velhice que vai chegando a todas as coisas? Também a vida é um ciclo, contendo a sua fase evolutiva e involutiva, com o inexorável retorno ao ponto de partida. Que mais poderia ser esta mecânica que reconduz tudo ao estado de germe, esse processo natural que opera através de contínuos regressos ao estado de semente, senão a expressão mais evidente da lei de evolução e involução cíclica. Na semente, o fenômeno da vida torna a se fechar em si mesmo, em um núcleo que é o centro de nova expansão. Assim, por pulsações alternadas da fase de germe à fase de maturidade, procede ininterruptamente a vida.
Essa íntima lei do fenômeno, momento da lei universal, estabelece os limites da forma completa, depois a destrói e reconcentra toda a sua potencialidade num germe. Este não produz de modo inexplicável o mais vindo do menos, mas simplesmente restitui o que está nele incluso por involução. Sem este inexorável retorno sobre si mesma, que está na lei dos ciclos, a forma teria de progredir ao infinito, pois, ao decair, jamais ressurgiria para retomar em seguida, na direção oposta, o mesmo caminho. Se com a elevação gradual dos máximos os limites podem ser deslocados, isso não diz respeito ao ciclo inviolável das vidas individuais, mas sim ao desenvolvimento segundo o qual elas estão ocorrendo, dado pelo ciclo maior de evolução e involução da espécie, sujeito a essa mesma lei. Ué, acho que é a mesma coisa aqui. É a mesma. Quer que eu repetir? É o mesmo, é. Bueno. Uma vez tendo sido percorrida, completando-se a sua assimilação, cada fase vivida retorna à anterior, como núcleo ou germe para a evolução de novas fases, sempre mais altas. Tudo sobe mediante contínuos retornos sobre si mesmo, do máximo ao mínimo. Tudo funciona por germes. Olhar em torno de vós. Cada fato nasce por abertura de um ciclo. Começa, expande-se até um máximo, depois retorna sobre si mesmo. Tudo procede assim. Qualquer coisa que queirás fazer, tereis de abrir um ciclo que depois se fechará. A semente de vossos atos está no vosso pensamento, e cada ação vos proporciona uma semente mais completa, capaz de produzir outra ação ainda mais complexa. Tal como a semente produz o fruto e o fruto produz a semente, o pensamento produz a ação e a ação produz o pensamento. O princípio da semente, como o encontrais na natureza, é o princípio universal de expansão e contração dos ciclos. Encontrais em vossa própria vida humana outro aspecto. Os primeiros anos de vossa existência resumem, primeiro organicamente e depois psicologicamente. Vede como a fase A, alfa, sucede à fase beta. Todas as nossas vidas orgânicas e psíquicas do passado. A cada nova retomada de um ciclo de vida, vosso ser, embora resumindo tudo num breve período, tem de se refazer desde o início, a fim de levar o ciclo da nova evolução a um ponto máximo sempre mais adiantado. Assim, o ciclo de Beta, em sua fase mais alta, a fase da vida humana, também é dado pelo abrir-se e fechar-se da espiral, forma pela qual progride todo o sistema. E aí? O que os senhores têm a dizer? Quando a gente volta é igual semente, né? A gente volta É, sempre do iniciozinho, quando aliás, ferver, eu né? fiquei pensando no pessoal aí da agricultura, né? Não é comum separar-se as melhores sementes para o plantio, né? E, quer dizer, e num processo sucessivo, eu acredito que as colheitas ficam melhores, ou isso não é verdade? Então, eu acho que é o mesmo que ele deve estar dizendo para a gente, né? Porque a gente tem um limite, né, de expansão. No caso, essa semente, qual é o limite dela? É aquele fruto que ela vai dar, ou é a maçã, ou é o abacate, não sei o quê, mas no íntimo desse mesmo fruto está todo um conjunto, né, para que um novo abacateiro possa, sei lá, eu acho que deve ser alguma coisa por aí que ele está falando. Não sei. Falem os Eu fiz senhores. a analogia como a semente de uma fruta, né? Ou de Ah, qualquer coisa. Seria como para nós como humanos, seria o nosso, como a gente chama? não O Cristo sei. interno, onde a gente concentra ali todas as nossas Potencialidade. potencialidades, as nossas, né, habilidades, tudo ali.
E a gente sempre volta como um bebê, né? Por que que a gente não continua já adulto? A gente retorna e a gente tem que recomeçar tudo do zero, aprender a falar, aprender a andar. Esse retorno aí é Mas, importante para e a gente também já tendo uma bagagem anterior, eu acho que já a gente já vem de uma forma diferente, não sei. você já vem com um potencial melhor. Tanto é que a gente, por mais que a gente faça crítica, é um fato que cada geração é melhor do que a outra. O problema é como você conduz essa geração, né? O problema das novas gerações é exatamente, digamos assim, o processo educacional. Apesar dela ter o maior potencial, ela continua necessitando de educação tanto quanto as É outras. que ela volta num ambiente mais primitivo, né? Que Para ela não ela é consegue um se ambiente desenvolver. meio hostil, né? Então ela tem que entender aquele ambiente hostil e poder colocar sua potencialidade para melhorar aquele ambiente. Mas eu não sei. Falem Mas eu vocês. penso, Silvio, que Ah, nesse sentido aí, que a gente se queixa da, da falta, digamos assim, que a nossa, principalmente a juventude, a criança, tem desse entendimento que nós temos, é o nosso conservadorismo. vou botar um A pouco. gente não está querendo aceitar a mudança que está chegando. Até um certo ponto, a gente é resistente também a esse transformismo, entende? Mas eu concordo com vocês. Quando ele fala ali, ó, na fase da vida existencial aqui, os primeiros anos é desenvolvimento orgânico, É. que a criança não sabe o que faz ainda, Sim, entende? Depois ele começa a tomar decisões e o lógico. corpo já começa a decair. Correto, mas o que eu só insisto nisso. Então, nessa primeira fase, ele precisa de um apoio, de um suporte, de um conjunto de modelos. Porque depois ele vai usar o psicológico dele até para avaliar essas coisas, Uhum. concordar com elas ou até se rebelar contra essas coisas, né? Mas ele precisa de Aí. uma base. Não sei. Mas eu acho que, de novo, o que ele está dizendo aqui é um negócio do fruto mesmo, né? Você planta ele lá, deixa lá na terra, ele vai passar por aquelas fases, vai gerar um fruto, certamente em melhores condições, talvez, do que a colheita passada, dependendo das condições que você dê para essa nova colheita. Então, ela vai ser sempre melhor, mas ela está limitada, né? A um crescimento, ou a ser mais doce ou menos doce, mas eu não sei. Mas ela tem uma limitação. Mas, em tese, você sempre vai poder melhorar, digamos, esse fruto, esse produto. Então, em tese, nós somos sempre pessoas melhores, ou com potencial para sermos melhores, né? Mas se de fato a gente vai realizar isso ou não, aí eu não sei. Pois é, mas aí eu entendo quando ele fala daquele estágio em que a gente permanece num degrau, Hum. né? A gente avança, quer dizer, a Avança coisa três e volta é a dois. nível de 5, avança 3, retorna 2. Sim, Sempre vai sobrar um resíduo positivo aí, sim. né? Com É. certeza. Porque senão o transformismo, o eterno transformismo, não se dá, né? Senão não se dá. É o que fica dentro de nós. Por isso eu falei que é porque assim, ele tá fazendo essa analogia com a semente para que a gente consiga visualizar melhor. Mas é claro que assim, que a semente, um abacaxi não vai virar um abacate, né? Então ele vai ser sempre um abacaxi. Mas não vai. Agora, eu acho que foi só assim uma analogia para a gente compreender melhor. Mas eu entendo assim, dentro dessa analogia, de que esse nosso interior, ele vai acumulando essas coisas todas, né? Continua sendo essa nossa semente dentro, seria esse nosso eu interior, e a gente vai e volta, aquela semente, ela vai aumentando em termos de Potencialidade. potencialidade, conhecimento de tudo isso, né? E vai absorvendo toda aquela vida. Aí a gente, quando volta de novo, pequenininho, bebê de novo, volta tudo, mas aquilo que está dentro de nós não se perde. Aí a gente pode até ser, vamos dizer assim, um ser diferente, mas na verdade a individuação ela permanece, né? Quer ver uma coisa? E, quer dizer, a gente até falou disso ontem brevemente. Quando você vê hoje uma criança de 3, 4 anos senta num piano e toca um piano, o que que é isso?
é aquele potencial que está no íntimo dela, ou no Cristo interno Ele dela, simplesmente né? expande E aquilo, que né? ela cada vez mais ela acessa aquilo com muito mais tranquilidade. Mas esse potencial certamente foi construído É. em vidas passadas, às vezes em uma, duas, três, quatro, né? Até se tornar parte da realidade dela. Que ela não precisa pensar, "Ih, isso é um piano." Eu acho que é alguma coisa nesse sentido que ele está falando, né? Mas em contrapartida a isso, Silvio, nós Ah, temos também aquelas crianças que são tolhidas de qualquer dom, É. entende? mas é Tá? porque Então, impedem. esses daí Ah, que você está mencionando, que aceitaram bem realmente as recomendações sobre as leis que nós devemos obedecer, e no meu entendimento, aqueles outros não aceitaram, entende? Então aí fica é uma situação realmente meio complexa aí. Acho que são mas níveis eu também diferentes não de. sei, né, Arédio, se não aceitaram, ou depende por exemplo, a gente está falando determinadas encarnações que você se dedicou à arte. Quantas encarnações você se dedicou à arte, até que numa determinada encarnação, sem você fazer esforço nenhum, você vai e se expressa artisticamente. Mas dependendo, outro se dedicou a uma outra coisa, né? Então, Não, certamente. isso aí eu não tenho dúvida, Silvio. Mas me Hum, incomoda o fato de eu encontrar um companheiro, por exemplo, que, apesar de ter todas as facilidades ao seu redor, se nega a aceitar aquilo. A gente lá no centro lá no céu do Rio de Janeiro, tem um hum. caso específico desse aí. O menino, inclusive, ganhou possibilidade de ir para uma faculdade, estudar, e rejeitou aquilo simplesmente. Ué, mas isso não é o livre-arbítrio dele, gente? Pois é, mas e aí? Aí, dentro desse contexto que nós estamos estudando, como é que ficaria isso? É porque é aquela semente que ainda não adquiriu, acho que muita informação. Porque tem semente Pois também que é, você planta que não dá nada, não é? Sim. Não é a mesma semente? Uma a semente gente está dá falando um muito fruto, da outra semente semente, não né? nasce. Aquela semente que não foi escolhida bem, então. É, né? Tá? Aquela semente que ainda talvez necessite ainda de mais, né? Nutrientes. Sei lá, nutrientes, sei lá o É, que a gente ela pode precisa de dizer. mais nutrientes para Ela precisa ficar para poder plena. amadurecer, ela ainda não consegue, né, amadurecer. Ainda a gente tem levando para o ser humano é assim mesmo, é a falta da maturidade espiritual, né? Por isso é que a gente quando arbitra mal, né? Porque você pode também arbitrar de uma forma positiva, mas quando a gente arbitra de uma forma negativa, é a falta de maturidade. Pois é, e esse arbitrar, como é que ele se enquadra dentro desse contexto que nós estamos falando aqui do fenômeno? Tá? Do gama, do beta, entende? Então é isso que eu tento entender. Porque o que o nosso Pietro Baldi está nos falando é de um contexto sintético, é tudo, É, no tá? geral. É no geral, tá? Mas aí, quando a gente vai para uma análise dessa de um ser humano, a gente já começa a ficar restrito, entende? E aí a gente, poxa, começa a imaginar, tal, ó, entende? Porque eu particularmente ainda acho que, né, os grandes mestres, sobretudo Jesus, nos deu lições que, pô, não podem ser descartadas a respeito desses fenômenos também. Só que o que Jesus nos pede é muito mais uma mudança conceitual psíquica, tá? Ou seja, Jesus parece que não está muito preocupado com o corpo físico em si. Mas se Eu o não corpo. vejo. Hum. Ele diz que eu tenho que cuidar do meu corpo, sim. Mas todo o trabalho que ele fala ali é voltado para amor, que amor para mim é psíquico, tá? Que é essa coisa mental que nós temos aí. Para mim, eu não tenho dúvida de que o centro é um centro de amor. Deus é amor. Quando fala de Deus é amor, para mim, eu estou falando desse centro amoroso, onde tudo tem que retornar ali sob essa forma de aglutinação, de atração, seja lá, as palavras para mim me escapam, É. então é Uhum. complicado. Mas, de qualquer forma, é isso.
Hum. Entende? A gente não pode ler um negócio desse aqui e ficar, poxa, esquecendo de que, poxa, o fenômeno é muito mais geral do que. Entende? Embora ele tenha dito aqui que o ser humano é a culminância desse fenômeno aí. Mas para mim, o É. ser humano não se limita ao que é encarnado aqui na Terra. O ser humano pode estar em qualquer parte do universo. Sim, É um mas ser inteligente. eu concordo com você, mas eu continuo achando que o ser humano é um diferencial, porque aqui, ele, em tese, não está falando só das humanidades, né? Ele está falando do reino Isso, vegetal, do reino animal, de isso, todos os reinos. Mas isso. o ser humano, independente dele ser da Terra, de Marte, de Vênus, seja de onde for, ele tem um diferencial porque ele tem um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, de certa forma, vai atuar dentro dessa expectativa geral de forma de ser. E daí, talvez, é essa a tua pergunta, mas por que que um está no ponto, outro está no outro? Por que que um faz, o outro não faz? Exatamente porque a gente tem livre-arbítrio. E, de novo, dentro desse conceito de livre-arbítrio, a criação vai te esperar até um certo ponto. Porque se até um certo ponto você não atingir um determinado, sei lá, estágio, a gente vai passar, como no nosso caso que a gente fala aqui, por uma transição planetária. Porque, olha, dentro desse mundo era esperado que você, até certo ponto, com todas as condições que são dadas em tese igualmente, chegasse até um certo limite. Você não chegou. Mas esse mundo precisa continuar evoluindo. Então eu vou te mandar para um outro lugar onde você vai ter chance de, né? Mas não sei. Eu acho que. Silvio, mas eu tava. Tá Fala. fechado? Tá me ouvindo? Então, Ah, Tá. Ô, veja bem, eu tava fazendo um paralelo aqui entre o ser humano, tudo isso que nós conversamos agora, e a hum, semente. sim. E o Silvio falou assim: ó, a gente escolhe a melhor semente para produzir e tal. Uhum. Ah, por que que a gente escolhe a melhor semente? Porque ela vai produzir mais do que aquela anterior. E não tem nada a ver com livre-arbítrio. Sim. Então, você faz aprimoramento genético de que forma? Pegando os melhores reprodutores, as melhores matrizes, você vai melhorando geneticamente a espécie. A planta também, se você pegar vou pegar aqui milho, por exemplo, que eu plantava quando eu era criança. Você escolhe as melhores sementes de milho para produzir melhor. Mesmo que você escolha, elas não vão produzir na mesma proporção, vamos chamar assim. Sim. Então, em tudo tem aquele mais evoluído que produz mais e aquele menos evoluído que ainda produz menos. Então, acho que está tudo dentro desse mesmo. O que ele está dizendo aqui é exatamente que está tudo dentro desse mesmo ponto de partida que o Arédio está falando, que nós estamos falando aqui. desse mesmo Ou mecanismo, seja, né? do mesmo mecanismo. Então, a gente Todos é possuem o mesmo tudo, mecanismo. esquecendo um pouco o livre-arbítrio. Mas nós também somos mais ou menos. Está acontecendo conosco o que acontece com esse princípio aí. Quer dizer, você tem todo o potencial e você não produz. Serve para aquele menino lá que você está falando, que não quis progredir, e serve para a semente. Mas eu não, ó, você me desculpa, mas o que me parece é o seguinte: se você não está no reino humano, o que que acontece? Existem certamente, vamos colocar assim, engenheiros siderais, né, que cuidam para que você siga algo já pré-determinado, de uma forma quase matemática. Mas quando você entra no reino humano, não dá para você admitir essa matemática. Por quê? Porque nós interferimos. O que que eu estou querendo dizer? O reino vegetal, ele recebe um impulso, vamos de novo, desses engenheiros siderais, e a tendência é que ele cumpra aquele impulso. Ele não tem como arbitrar, não, não é assim, não, eu não quero. Não, ele tem que cumprir. O reino humano recebe essas emanações, mas ele arbitra. Então ele interfere nesse processo. Eu não estou, eu só estou, de novo, Entendi, cada um tem ideias, né? entendi. Eu Mas estou olha só, tem Mas, Mas um eu quero colocar mais uma pimentinha aí para dizer o seguinte: uma coisa que me intriga muito, inclusive, é um animal nascer aleijado. Uhum. Como assim?
se ele não tem karma, né? Como que nasceu faltando uma perna? Como que ele nasceu com má formação, que acontece com frequência? E Sim. aí, como é que eu vou explicar isso do ponto de vista espiritual mesmo, nosso, do Não, nosso e aí a gente estudo? está falando de corpo, né? Aí é formação pura e simplesmente orgânica, né? Sim, mas como? Quem errou Não, aí? pois Entender, é, né? mas aí, Houve erro do pois engenheiro aí que é, calculou isso? É faltou difícil da gente. nutriente aí, né? Faltou algum. Então. Eu acho que falta muita explicação sobre o reino animal, né? Eu realmente também fico curiosa. Tem, esses animais ficam muito doentes. Tudo bem, às vezes eles absorvem coisas também de nós, né? Dos É, humanos. Mas assim, os uma vez. venenos que a gente imprime a É, eles, e coisa desse é. tipo. Mas, Mas deixa mas eu falar só uma coisa para o Silvio antes disso, ah, Rita. Eu estava aqui ouvindo a questão da interferência humana no processo. Mas a gente já estudou demais essa questão do livre-arbítrio, que ele não é total. Nosso é. livre-arbítrio é limitado. Ele tem. Pô, se a gente vai extrapolar aqui uma coisa que pode prejudicar o que está programado como um todo, nessa síntese toda aí, a gente vai ser impedido. Não, A eu gente concordo sabe com que a você. destruição do planeta, por exemplo, não vai acontecer. Por quê, Sim, pô? sim, Pô, mas o homem pode destruir o planeta se quiser. concordo com você plenamente. Então nós temos também, assim como aqueles que estão no reino inferior ali sendo dirigidos, nós também somos dirigidos, só que em grupos agora. Uhum. É. Entende? Não, eu acho Entende? que nós Então, somos então dirigidos. a gente precisa de ter realmente aí digamos assim, uma reflexão maior a respeito dessa coisa que a gente chama de livre-arbítrio, Não, né? concordo. E a prece, no meu entendimento, é exatamente um dos recursos que a gente tem para termos esse livre-arbítrio melhorado. É. Por quê? Porque eu tento fazer comunicação com esse que me dirige, esse que me atende, que me. Entende? Então, sei lá, é complexo. É. Eu sei Para que mim é você escolheu Matrix aqui a mesmo. semente como um exemplo só para a gente conseguir compreender melhor. Mas eu acho que ele não está nem se focando muito no reino vegetal, não. Ele está focando no. Não, mas a semente é como o que dá origem àquele determinado elemento do sistema, né? No caso do reino humano, no caso do reino vegetal, quer dizer, a gente volta a uma determinada origem, a um determinado ponto de partida. Mas, em tese, a gente volta sempre melhorado. Quer dizer, é como se você não voltasse ao mesmo ponto, né? Você tem um retorno, mas não significa que é o mesmo ponto. É. Até porque a cada encarnação, em tese, você melhorou alguma coisa. Então é como se não, você não volta ao ponto zero. É zero mais alguma coisa. Eu não sei. É muito complicado, A entende? questão da semente, por exemplo, para mim, ela na reprodução humana você precisa de dois polos aí, digamos. É. Na Uhum, semente de um vegetal, eu não tenho, não consigo enxergar esses dois polos ali, uhum. entende? Tá? Então são coisas assim também que me deixa essas metáforas aí de semente para o ser humano, de uma árvore para um humano, ela me deixa um pouco confuso, É. entende? Eu acho que é só uma analogia para a gente entender melhor. Eu acho que É, não é mas isso. de qualquer forma é um entendimento. Por exemplo, quando você pega a semente já está pronta ali, ó. Basta que você dê os nutrientes e acabou. No caso do humano, para formar um corpo humano, você tem que unir um homem com uma mulher. Mas eu acho que ele quis dizer que a gente volta, quando a gente volta bebê, a gente volta ignorante de novo, né? Parece, Não, nesse tudo bem, mas princípio. aí já é Eu acho que foi só para psicologicamente. isso. Aí É, já é psicologicamente. Não estou falando, eu estou falando aqui eu do sei, mas eu acho que aspecto é. orgânico. Mas eu acho que a analogia foi só essa, de que a gente quando retorna, aí Ah, retorna como se, né, começasse tudo outra vez. E na verdade não, a gente tem, né, elementos dentro de nós já que agregamos, mas pois assim, é, aparentemente psicologicamente a gente voltamos sabe como disso. numa Mas, página em branco. mas por que a necessidade de eu ter o corpo? Então, e o corpo precisa de que haja essa união, tá?
Então, isso tudo me faz, digamos assim, mostrar a minha incipiência. Ah, eu fico realmente relutante, sabe, em comparar uma coisa que já está pronta ali, que se eu der os recursos aí, acabou. Eu não preciso Agora, a gente aprende que é preciso que a gente aprenda a amar, que tem essa questão da atração aí, que, entende? Os dois polos é exatamente para permitir isso, entende? Mas esse mundo fenomênico que nós estamos tratando, para mim, ele continua muito maior aí em termos de. Pô, e os seres que não precisam mais encarnar, que não precisam mais desse corpo, entende? Que já são, digamos assim, que a gente aprende aqui, que são quase que amor puro, inteligência extremamente desenvolvida. A gente vai começar a estudar essa parte quando a gente parar com as encarnações. Aí a gente chega nessa fase, Herédio. A gente aqui ainda está tentando entender por que que a gente encarna. Você já quer chegar na outra fase. Não, não, Tem que mas não esperar um é. pouquinho. Vai O ser na segunda fenômeno fase do é. livro aí, ó, na segunda parte do livro. Parte Mas a 2. síntese. A síntese é isso, né? A Gênese, parte 2. Esse aí é outro livro É, que a gente ainda não tem. é. Então, pessoal, olha só, a Rita Guedes vai Eu tenho trabalhar. que. Então, nós terminamos o Poxa, capítulo 26 com a nós parte 10. estávamos aqui, e eu estava Fala. com. Nós estávamos aqui, eu desliguei o vídeo, dei uma saidinha, porque eu vi uma cena que eu achei linda. Eu queria passar para vocês, se eu consigo. Eu tenho um casal